Amém? Vamos ler então a palavra? Já que eu estou bem vestido, a gente já pode abrir a palavra de Deus. Atos capítulo 22. Essa é a 36ª exposição no livro de Atos dos Apóstolos. Louvado seja Deus que nós estamos conseguindo cumprir com esse cronograma, estamos conseguindo pregar expositivamente todo o livro de Atos. Um livro que, conforme eu já falei com vocês, ele não trata da história da igreja, ele trata da história do Deus da igreja. A igreja surgiu muito tempo antes do livro de Atos, no momento em que Deus começou a eleger os seus fiéis, lá na eternidade. Livro de Atos, capítulo 22. Eu vou ler todo o texto, tá? Versículo 1 diz: Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E continuou: Eu sou judeu, nasci em Tarso, da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei dos nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos, e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que, indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: Que farei, Senhor? E o Senhor me disse: Levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nesta mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: O Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens, das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: Apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisto e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: Vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Ouviram-no até essa palavra, e então gritaram, dizendo: Tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Ora, estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, atirando poeira para os ares, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sob açoite, fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Quando estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: Ser-vos-á, porventura, lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Ouvindo isso, o centurião procurou o comandante e lhe disse: Que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou a Paulo: Dize-me, és tu romano? Ele disse: Sou. Respondeu-lhe o comandante: A mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão. Disse Paulo: Pois eu o tenho por direito de nascimento. Imediatamente se afastaram os que estavam para o inquirir com açoites.
O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandaram amarrar. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que ele vinha sendo acusado pelos judeus, soltou-o e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio. E, mandando trazer Paulo, apresentou perante eles. Oremos. Senhor, que a Tua palavra nos ensine a fazer inteiramente a Tua vontade e não a nossa. Que o Senhor nos ajude a sermos servos e não senhores do nosso próprio destino. És Tu quem nos guia e que a Tua palavra nos mostre isso. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Atos capítulo 22, esse texto trata a respeito do simplismo do crente. Há um livro de C.S. Lewis, muito conhecido e muito importante que a igreja contemporânea conheça, chamada Cristianismo Puro e Simples. Os irmãos vão projetar aqui a capa, editado atualmente pela editora Thomas Nelson, um livro belíssimo de diagramação, de capa, de estruturação, mas que tem como seu texto a principal riqueza deste livro. Neste livro, o C.S. Lewis começa um dos capítulos com a seguinte frase. Ele diz assim: o ateísmo é muito simplista, mas eu quero falar do simplismo do crente. Existem alguns temas relacionados à vida cristã que precisam, sim, ser tratados de maneira simples, mas nunca simplistas. Nós temos que lidar com algumas coisas entendendo que nós temos que transmiti-lo de forma simples. Mas nós não podemos ser simplistas em reduzir aquele conceito como se ele fosse algo pequeno, porque ele não é. Ele é complexo, como muitas coisas nessa vida. E é muito comum o crente, principalmente o recém-convertido, ou até melhor, o recém-convertido às doutrinas da graça, agir assim, de maneira muito simplista, diante de alguns conflitos extremamente complexos. Você já ouviu falar na expressão calvinista de jaula? Existem alguns novos calvinistas que precisam ser lançados na jaula. Sabe por quê? Porque assim que eles conhecem as doutrinas da graça, eles começam a tomar atitudes simplistas. Já viu como é que eles lidam com a predestinação? Eles dizem assim: escolhidos para cá, rejeitados para lá, e pronto, vamos embora, está tudo certo. Ué, peraí, você está lidando com as Escrituras. Ou melhor dizendo, você está lidando com o Deus das Escrituras. Você está falando do amor de Deus por homens. Você está falando do amor de pessoas por familiares. Você não pode tomar uma atitude simplista diante de um tema tão complexo como é o tema da predestinação. Sabe por quê? Porque as Escrituras nos ensinam que na vida cristã nós nem sempre podemos fazer aquilo que nós desejamos fazer. Não basta ter vontade de fazer alguma coisa. O meu desejo é seguir por esse caminho. Na vida cristã, nem sempre você vai poder seguir pelo caminho que você deseja. Muitas vezes, talvez na maioria das vezes, você vai tomar o caminho que você não deseja. E você não pode ser simplista em dizer que uma pessoa que toma essa decisão, a toma de maneira fácil. Às vezes não é fácil. Aliás, na maioria das vezes, não é fácil. Porque fazer aquilo que a gente quer fazer é, assim, muito fácil. É tranquilo. Fazer aquilo que você tem desejo de fazer é moleza. Pregar para convertido é fácil ou é difícil? É fácil. Difícil é pregar para endemoniado. Mandar para o inferno aquela pessoa que você odeia é fácil. É fácil mandar Hitler para o inferno, não é fácil? Agora, e mandar para o inferno aqueles a quem você ama? E saber que aquela pessoa que você ama, e ama muito, e ama mesmo, está caminhando em direção ao inferno. É fácil lidar com isso? Não é fácil. Não é simples. Talvez podemos então ter uma solução simplista para essa dificuldade. Vamos pensar então que o inferno não existe. Solução simplista. Aliás, solução muito antiga.
Porque lá no Éden, essa solução já foi apresentada pela antiga serpente. Certamente não morrerás. Ah, não. Ele quis dizer outra coisa. Quer ver uma solução simplista para os nossos problemas atuais? Para as nossas dificuldades de tomar a decisão certa, quando a gente não quer tomar aquela decisão? Ah, deixa para lá. Vamos ver o que dá. Deixa acontecer. Deixa rolar. Vê em que enfim chega. Deixa que os pastores resolvem. Ah, deixa isso para lá. Solução simplista. Desacreditar o inferno é simplista. Desacreditar o problema é simplista. Deixar para tomar a decisão depois é simplista e não resolve o seu problema. Porque alguém vai tomar essa decisão. Ou você, ou alguém a tomará por você. É assim que surge o cristianismo água com açúcar, que C.S. Lewis fala naquele livro. Alguém que já tomou água com açúcar quando estava muito estressado? Ou melhor, alguém aqui já pegou uma criancinha recém-nascida e deu umas gotinhas de glicose para ela? Vocês já viram o que acontece? É calmante. Não tem nenhuma nutricionista aqui não, né? Eu acho que não. Pediatra, não digam que eu falei isso. Pinga umas gotinhas de glicose na boca de um bebê recém-nascido. As pessoas botam numa luvinha assim, de látex, coloca na boca do bebê, para de chorar na hora. É calmante. E o cristianismo que estava surgindo nos tempos C.S. Lewis, e que existe até hoje, um cristianismo muito moderninho, onde você não tem que tomar decisões difíceis, é um cristianismo água com açúcar. É um cristianismo que é calmante para você. E a verdade, meus irmãos, é que talvez tenha mais crente água com açúcar do que um crente tradicional. Um crente que não consegue abrir a Bíblia e lê-la de ponta a ponta, aceitando tudo aquilo que ela diz. Ele começa a escolher, ele começa a separar. Ah, isso aqui eu quero. Isso eu não quero, não. Amor ao próximo? Ah, eles têm que ter por mim. Não, eu não preciso ter, não. Simplista. Escolhendo, crente, água com açúcar. E é sobre escolhas difíceis que Paulo vai tratar nesse texto. Essa era a ênfase do apóstolo nesse texto. Paulo não queria ser o apóstolo dos gentios. Paulo tinha família em Jerusalém. Nós vamos ver mais à frente, entes queridos. Paulo não queria ir para longe. Paulo havia perseguido os judeus naquela cidade. Agora ele queria consertar isso de alguma forma. Paulo não queria viajar. Paulo não queria ser açoitado. Paulo não queria deixar de pregar para aquelas pessoas, porque ele sabia que a mensagem que ele pregava era a mensagem de vida. E ir para longe significava deixá-los entregues, talvez, à morte. É fácil tomar essa decisão? É fácil deixar as pessoas que você ama sem a mensagem do Evangelho? É fácil saber que eles caminham para o inferno e talvez você não consiga fazer nada? Não é fácil. Essa era a grande dor do apóstolo Paulo, descrita no capítulo 22 de Atos dos Apóstolos. Esse texto pode ser dividido em 3 tópicos. Se você gosta de anotar, eu acho que esse é o momento. Primeiro, Paulo começa a falar da história dele antes da sua conversão. Ele faz isso do versículo 3 até o versículo 5. Depois de 6 a 11, ele fala da sua história mesmo de conversão, propriamente dita. E depois, do versículo 11 até o versículo 30, ele vai falar daquilo que acarretou com a sua conversão. Ele vai falar, então, da sua história após a conversão. Então, história antes, história da conversão e história depois da conversão. Ele começa o seu discurso com uma palavra muito amena. Vocês estão com a Bíblia aberta ainda? Confira o versículo 1. Irmãos e pais, ouvi. Ele usa o mesmo discurso que Estevão usou alguns capítulos atrás no livro de Atos. No capítulo 7, Estevão também começa o seu discurso dizendo, irmãos e pais. É uma palavra apaziguadora, é uma palavra amena. Ora, vocês se lembram o que os judeus queriam fazer com Paulo? Queriam escorraçá-lo, eles estavam com ódio, eles queriam matar o apóstolo. Mas ele traz uma palavra
apaziguadora. Ele utiliza-se exatamente desta mesma linguagem, construída desta mesma forma, lá em Romanos capítulo 9. Lá em Romanos capítulo 9, o apóstolo trata de um tema importantíssimo para a igreja. Pergunta valendo o céu. Qual o assunto de Romanos capítulo 9, 10 e 11? Não vou continuar. Qual que é? Predestinação. Percebam, meus irmãos, predestinação significa escolhas. Escolhas difíceis. Só que, quando se trata da predestinação, se trata da escolha de Deus. Você percebe que Paulo não traz uma solução simplista para esse tipo de assunto? Pelo contrário, sempre que ele vai tratar de um assunto como esse, Paulo trata de maneira apaziguadora, de maneira calma, construindo raciocínio. Ele não quer uma solução simplista, muito pelo contrário. Ele quer que as pessoas entendam que se trata sim de um tema complexo, mas que a verdade precisa ser apresentada, tal qual ela é. No texto ele começa então o seu discurso dizendo: irmãos e pais, ouvi. E diz o texto bíblico no versículo 2 que Paulo fala em língua hebraica. Preste atenção, o texto não está dizendo que ele está falando o idioma hebraico. Ele está falando na língua dos hebreus. Aqui seria o mesmo que dizer língua portuguesa. Mas é português de Portugal ou é português do Brasil? Mal comparando, é mais ou menos isso que o texto está dizendo. Por quê? Porque naquela época, e já há muitos anos atrás, não se falava o hebraico clássico. Por isso é muito provável que Paulo tenha começado o seu discurso em aramaico. Porém, nota-se pelo texto que a plateia, a audiência de Paulo se assustou quando ele começou a falar em aramaico. Portanto, será então que Paulo não falou realmente no hebraico clássico? E por isso aqueles homens ficaram espantados? Ora, o que é que Paulo iria dizer? Por que ele havia escolhido esse idioma? Ele completa, ele fala no versículo 3, ele começa dizendo: eu sou, quem está acompanhando? Judeu. O que Paulo queria deixar claro é que as pessoas entendessem que aquele homem era um homem santo, versado na linguagem santa. Olha o cuidado que o apóstolo estava tendo para tratar de um tema tão complexo como esse. Ele estava querendo mostrar assim: em outros tempos eu persegui, mas agora eu sou um homem santo, eu sou gente como vocês, eu estou vivendo para pregar o mesmo Deus que vocês estão servindo. Este era o objetivo do apóstolo, por isso todo esse cuidado. E ele começa o discurso dizendo: eu sou judeu. No seu discurso ele usa vários termos comuns ao judaísmo. Ele fala do justo, ele fala do Deus de nossos pais. Ele começa a arrolar aquela plateia, não é enrolar, ele começa a arrolar, a trazer para o seu mesmo entendimento o assunto pelo qual ele ia tratar. E então ele começa o seu primeiro tópico, ele começa a falar da história antes da sua conversão, do versículo 3 ao versículo 5. E ele fala então do seu nascimento. Ele nasceu numa cidade chamada Tarso, na Cilícia, que era uma região da Ásia Menor. Esta é atualmente a região da Turquia, para facilitar para os irmãos entenderem. Mas Paulo nasce nessa cidade, mas ele não é criado nessa cidade. Ele é criado em Jerusalém. Por isso que você vai ler alguns capítulos para frente no livro de Atos, eu não sei se alguém já percebeu, mas Paulo narra que ele tem uma irmã casada que mora em Jerusalém. Ele tinha entes queridos ali, ele tinha família, ele era apegado àquele lugar, ele nasceu, ele cresceu ali. Ele nasce em Tarso, mas ele cresce, ele é educado em Jerusalém. Ele vai falar do versículo 3 ao versículo 5. Ele diz: eu fui educado aos pés de Gamaliel, um rabino, filho de um rabino muito importante para os povos naquela época, chamado Rabino Hilel. E quando Paulo narra a respeito disso, ele usa uma expressão que fica conhecida para a igreja atual, que é a expressão aos pés de Gamaliel.
Quantas vezes a gente brinca que aprende aos pés do pastor Anchieta? É mais ou menos a mesma coisa. Aquele homem estava assentado, Gamaliel assentava-se em um local, uma cadeira chamada de cátedra, que era uma cadeira elevada, como se fosse a altura desse altar. Aquela cadeira ficava ali localizada e as pessoas sentavam-se em volta para ouvir aquilo que o mestre estava ensinando. É por isso que o texto lá de Lucas, no capítulo 2, é muito importante. Porque lá em Lucas capítulo 2, a palavra diz que Jesus tinha 12 anos de idade e ele se assenta junto aos mestres. E ele ensina. Jesus se assenta na cátedra, na cadeira, e os mestres se assentam em volta dele para ouvir a sabedoria a qual aquele supremo mestre estava contribuindo com aqueles homens naquele dia. Veja como que esse texto é marcante, como que esse texto é importante. Imagina Jesus naquela idade assentado ensinando, que coisa gloriosa. Para os judeus isso tinha um peso muito grande, para os judeus isso tinha muito valor, e é exatamente isso que Paulo está dizendo. Paulo assentava-se aos pés de Gamaliel e ouvia calado aquilo que o mestre ensinava. E então Paulo começa a contar a história da sua conversão. Veja, do versículo 6 até o versículo 10 é a história da conversão. Paulo está dizendo que ele não encontrou Jesus, ele foi encontrado por Jesus. Aquela manifestação gloriosa surgiu exatamente para Paulo. O texto diz que todos viram o fulgor da glória, aquela luz brilhando no céu. Todos viram aquela glória manifesta. Todos ouviram um som, mas somente Paulo entendeu o sentido daquela voz. Portanto, a manifestação foi individual, foi exclusiva, foi direcionada, era para Paulo. Era para Paulo. Por quê? Porque Deus havia escolhido Paulo. Note o cuidado que Paulo tem aqui nesse texto. Note o cuidado ao qual Paulo vai tratar a respeito da sua conversão. Veja como ele nem cita a palavra gentio nesses versículos. Paulo não quer causar confusão, ele quer transmitir o ensino de maneira apaziguadora. Paulo não era calvinista de jaula, ele não era uma fera indomável que tinha que ficar dentro da jaula. Paulo era alguém que amava os seus irmãos, inclusive os rejeitados. Paulo tratava dessa forma. E aí ele vai narrar, então, a história da sua conversão, e depois ele trata a respeito da história após a sua conversão, do versículo 11 até o versículo 30. E aí Paulo deixa claro nesses versículos que ele deseja permanecer em Jerusalém. Por que Paulo queria tanto permanecer aqui? Eu já falei com os irmãos, Lucas começa o capítulo deixando claro o motivo pelo qual Paulo gostaria de permanecer em Jerusalém. Versículo 3 ele diz, eu sou Vamos, gente. Eu sou judeu. Ele era judeu. Por que ele queria permanecer em Jerusalém? Porque ele queria pregar para o seu povo. Porque ele queria pregar para aqueles que estavam próximos a ele. Ele queria estar com seus entes queridos. Ele não queria viajar e abandonar. Ele queria estar ali. Ele queria anunciar para aqueles a quem ele amava. Ele não queria mandar as pessoas a quem ele amava para o inferno. Porque para Paulo, enquanto ele estava perseguindo, matando cristãos, matando seus inimigos, estava tudo certo. Ele estava fazendo o que era certo, na cabeça dele. Mas agora, ir pregar fora de Jerusalém era o mesmo que deixar aqueles a quem ele amava padecer sem o evangelho. Essa era a dor de Paulo. Essa é a minha dor e essa é a sua dor. Porque a nossa dor, meus irmãos, não está quando a vida cristã vem suprindo algo que é a nossa vontade ou o nosso desejo. A nossa dor está em justamente fazer aquilo que nós não queremos fazer. Mas era plano de Deus. Lá em Atos, capítulo 9, no versículo 15, lá atrás, quando Paulo é chamado, diz o texto bíblico, vá que este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome para os gentios.
Pregar o evangelho para os gentios não era uma iniciativa de Paulo. Era, portanto, ordem divina. Mas quando ele cita a palavra gentio, aí a confusão começa. Porque quando ele usa dessa palavra, a reação da multidão, a reação dos judeus, a reação do sinédrio foi imediata. Eles se levantam e querem fazer com Paulo o mesmo que fizeram com Estevão, alguns anos atrás. Não era um simples preconceito racial. O problema, meus irmãos, era dizer que um judeu poderia viver exatamente igual a um gentio, que estava tudo certo. Lembra, o judeu já era salvo. Na concepção do judeu, ele era povo escolhido. Para ele, ele já era salvo. Outros é que tinham que fazer o que ele fazia. Não era ele ter que fazer o que outros faziam, que agora era crer em Jesus. Foi isso que causava tanto desconforto na vida, no pensamento daqueles homens, no pensamento dos judeus. E é por isso que todas as vezes que eles vão anunciar a respeito da salvação dos gentios, uma multidão se levanta. Quantas vezes Paulo foi açoitado, foi expulso de cidades, porque ele estava pregando para os gentios? Quantas vezes isso aconteceu com o apóstolo? Porque agora ele estava dizendo para os judeus que os judeus tinham que fazer aquilo que eles não queriam fazer. E mais uma vez, é aí que mora o problema. Dizer para um judeu que ele poderia viver como um gentio era a mesma coisa que dizer ser descendente de Abraão não significa nada. É dizer a herança dos seus pais não serve de nada. É dizer que tudo que eles pregaram, tudo que eles acreditaram, tudo que eles ensinaram para os filhos era besteira, não servia de nada. Você entende, meus irmãos? Por que é que nós temos que ter cuidado e por que é que nós não podemos ser simplistas quando nós estamos apresentando a mensagem do Evangelho? A mensagem do Evangelho é sim simples, mas ela não pode nunca ser lidada de forma simplista. Porque quando você prega o Evangelho para alguém, você está dizendo para esta pessoa que tudo que ele fez, tudo que ele acreditou, tudo que ele viveu até hoje, tudo que ele ensinou para os seus filhos, tudo isso é besteira. E quando você prega uma mensagem como essa, é natural que as pessoas fiquem iradas. É natural que as pessoas fiquem transtornadas. Só que nós não podemos, por outro lado, reduzir a mensagem do Evangelho para que ela caiba dentro da cabeça das pessoas. Você percebe como que esse assunto é complexo? Você percebe como o Evangelho que prega uma mudança de vida, ele é complexo sim, porque ele move todo o interior da vida da pessoa. Ele muda tudo e é para ser assim mesmo. Tem que ser assim. Mas nós não podemos ser simplistas. A mensagem do Evangelho é como uma faca que vai na base de uma coluna. E ele quer derrubar essa coluna por inteiro. Tem que derrubar. Você tem que desconstruir. Ah, mas eu era arminiano, eu não conhecia o sínodo de Dort. Desculpa, você precisa desconstruir. Mas eu não posso empurrar isso goela abaixo. Eu não posso fazê-lo com que você forçosamente aceite uma doutrina. Você precisa conhecê-la através da palavra de Deus. Sola Escritura é tudo que nós temos para oferecer. De maneira, como Paulo nos ensinou, apaziguadora. Aqueles homens ficam tão enfurecidos que agora eles querem açoitar Paulo. Mas Paulo faz uma reivindicação. Ele diz, espera aí, eu sou romano. Nesse momento, os criados do comandante, o comandante, toda a multidão que estão ali, ficam assustadíssimos. Por quê? Porque era proibido simplesmente amarrar, algemar alguém romano. Um cidadão romano não podia ser açoitado, amarrado, sem antes ter sido julgado e condenado. Agora, chama atenção para essa história que Paulo foi açoitado outras vezes, na mão dos judeus, inclusive, na mão dos romanos, perdão. Alguém se lembra o que aconteceu lá em Filipos? Perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam hinos, oravam a Deus. Lembra? Aquele texto, ele havia sido açoitado. Por que é que o apóstolo reivindica a sua cidadania nesse momento? Porque ele sabia que esse era o momento de cumprimento do projeto de Deus. Mais uma vez, o apóstolo não faz aquilo
que ele quer fazer. Ele faz aquilo que é preciso fazer. E aquilo que é preciso, nem sempre é fácil. Como que era possível adquirir a cidadania romana? Ou você nascia, era o caso de Paulo, por nascimento, transmissão de pai para filho. Ou você tinha uma posição elevada na sociedade, alguns que se destacavam na sociedade recebiam esse título quase que honoris causa. Havia uma outra forma, por merecimento, por aquele que prestava bons serviços ao império. Você se lembra da dedicação dos cobradores de impostos? Você se lembra de Mateus na alfândega? Por que eles se dedicavam? Porque eles almejavam cidadania romana. Ou ela poderia ser comprada, mas a forma comprada era rara. Na maioria das vezes em que acontecia, historicamente falando, era através de suborno. E se você lê o texto bíblico, nos parece que o comandante Cláudio havia subornado alguém, porque ele diz que comprou por uma grande quantia de dinheiro. Ele fica apavorado ao ouvir que Paulo era romano e que era romano de nascimento. Ou seja, hierarquicamente, na sociedade romana, aquele homem havia entendido. Paulo era maior do que eu. Ele havia amarrado e prendido alguém que era maior do que ele. Eles já haviam feito isso antes? Alguém se lembra de um momento em que os romanos prenderam, amarraram, açoitaram e crucificaram alguém que era maior do que ele? Jesus. Jesus foi preso injustamente, sem ser julgado, condenado precocemente por pessoas, por homens que eram menores do que ele. Mas isso também foi escolha de Deus. Alguém aqui pode dizer que foi uma escolha fácil? Diz a palavra de Deus que houve trevas em toda a face da terra. O Deus Todo-Poderoso teve que ouvir o seu filho clamando, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. E ele teve que rejeitar o clamor do próprio filho. E se rejeitar o clamor do filho não é capaz de mover o seu coração ao evangelho, nada mais é capaz de mover o seu coração. Esquece túlipe, esquece predestinação, esquece perseverança dos santos. Se o amor do pai que escolheu sacrificar o filho não é capaz de mudar a sua vida, não é teologia que será capaz. Foi escolha de Deus. Mas foi uma escolha muito difícil. A escolha de Paulo também foi escolha de Deus. A partir daqui, meus irmãos, ninguém mais tem dúvidas quanto à eleição. Paulo não tem dúvida quanto à eleição. Lucas, que escreve o livro, não tem dúvida quanto à eleição. Os ouvintes não têm dúvida quanto à eleição. Os leitores de Paulo não têm dúvida quanto à eleição. A dúvida agora fica a respeito da soberania da eleição. Que Deus escolheu ficou claro, ficou óbvio. Ele escolhe indivíduos, ele escolhe quem prega para aqueles indivíduos, ele escolhe um povo, ele escolhe até o Salvador. Dentre as 3 pessoas da Trindade, ele escolheu uma e diz assim: você vai ser o Salvador. Escolha. Ninguém tem dúvida que Deus escolhe. A dúvida agora é quanto à soberania dessa eleição. Essa eleição é soberana ou não? Ou ela é condicionada? Ela é condicionada com o tempo? Ela é condicionada com o contexto? Ela é condicionada com as atitudes? Ela muda, ela pode mudar? A eleição de Deus é capaz de mudar? Sim ou não? Nós vamos aprender isso nos próximos textos. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe a sua semana, se você por acaso tiver que sair neste momento. Vamos encerrar esse período. Feche seus olhos. Senhor, queremos te dar graças porque a tua palavra é quem tem conduzido o nosso caminhar. É o Senhor quem tem nos guiado. E é a graça do Senhor quem tem nos feito permanecer neste caminho, fortalecidos por Ti. Porque por nós, que temos a oferecer, que temos a fazer, é o Senhor quem nos guia. Por vezes, as escolhas que para nós não são fáceis, mas é o Senhor quem tem também nos fortalecido para tomar essas decisões e para caminharmos firmados na Tua palavra, no poderoso, santo, sacro Evangelho de Cristo Jesus. Bendito seja o Teu nome por toda a Tua graça. E agora em Teu nome, Senhor, nós dizemos que a graça maravilhosa e salvadora de Jesus, o nosso Senhor. O amor de Deus, o nosso eterno Pai,
e as doces, eternas consolações do Deus Espírito Santo sejam sobre todos vós hoje, Igreja do Senhor, e para todo sempre. Amém.